Boa noite, queridos irmãos, na paz de Cristo. Mais uma vez, nós estamos fazendo uso da internet para dar a continuidade de esclarecimentos a respeito da nossa doutrina espírita. A gente sabe que muitos irmãos, nesse momento, não estão podendo participar disso, mas com certeza o plano espiritual irá levar para todos eles a informação necessária para seu crescimento espiritual. Queremos te pedir também ao plano espiritual para que abençoe todo o nosso trabalho, todos os dias, em todo momento. Primeiramente, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Fé Inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 12, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção de todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradia? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não dispomos a usar o serrote ou a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apóstolo é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto do serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião da mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras do desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Agora, nesse instante, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece para o Divino Mestre. Amado Mestre Jesus, neste momento em que todos os países do mundo, meu Pai, estão procurando uma crença, estão procurando uma firmeza na sua vida, estão procurando uma forma de ter confiança no amanhã melhor, te pedimos, meu Pai, que você possa fazer descer em cima de todos nós os teus raios de carinho, de amor, de sensatez, de amadurecimento, de tranquilidade, mas principalmente, meu Pai, de muita fé, em nós acreditarmos que todos nós temos o merecimento e que todos nós temos direito a continuar nossa evolução a cada dia que passa, cada vez mais e mais crescendo espiritualmente. Porque é isso que para você, meu Pai, interessa, que teus filhos amados cresçam espiritualmente. Porque através desse crescimento espiritual, todos nós, evoluindo cada vez mais, iremos no retorno
ao plano espiritual e depois no retorno novamente ao planeta, ajudar os nossos semelhantes, aqueles que porventura não têm conhecimento da tua santa doutrina, não têm conhecimento do teu santo amor, meu Pai. Por isso mesmo, meu Pai, te pedimos que você esteja sempre presente em todos os momentos da nossa vida, em nosso lar, em nosso trabalho, junto aos nossos amigos e também junto também daquelas pessoas que não gostam muito da gente. Vamos provar para eles que nós podemos ser realmente irmãos um do outro, porque todos nós, meu Pai, somos filhos de você, meu Pai. Por isso, meu Pai, te pedimos que nesta noite você me ilumine e faça que o coração das pessoas que estão ouvindo essa transmissão possam refletir e possam ver que realmente existe a esperança de que todos nós vamos ser, num dia que não seja muito longínquo, realmente espírito de luz, espírito de amor. Por tudo isso te agradeço, meu Pai, e te digo graças a Deus. Queridos irmãos, o assunto da noite de hoje, que eu escolhi para trazer para vocês, por incrível que pareça, ele é escrito apenas com 2 letras, mas 2 letras que, se a gente tiver a oportunidade de usufruir, de colocar do nosso lado esse tipo de sentimento, a gente vai ser mais feliz. Quando eu estava analisando essa pequena palavra, é fé, a palavra é fé. Aí eu disse, o F significa força para mim. O E significa energia. Então a gente tendo força e tendo energia suficiente para a gente conseguir superar todos os males que aparecem na nossa vida, tudo aquilo que muitas das vezes nos deixa tristes, tudo aquilo que muitas das vezes fazem com que a gente não tenha aquilo que às vezes nós achamos que é necessário para nós. Meu Pai amado, eu quero te pedir que você faça com que essa pequena frase, essa pequena palavra, desculpe, possa fazer com que a gente cada dia mais possa crescer, meu Pai. Esse tipo de tema eu escolhi e procurei ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40. Vamos fazer agora, nesse momento, irmãos, uma definição que nosso querido irmão Allan Kardec fez a respeito da fé. E disse o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha só, encarar de frente e com a razão, com a inteligência, com o pensamento em todas as épocas da humanidade. Isso significa, meu Pai, que ao longo de todas as nossas passagens nesse plano espiritual, no plano térreo, a gente muitas das vezes deixou de acreditar nisso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que procurar. Segundo a nossa doutrina, tá? De que forma a doutrina vê a fé? Diz o seguinte: a doutrina apresenta uma nova maneira de ver a fé. Este é um ponto importante que nós julgamos, pois, enquanto outras religiões, tá? E a gente aqui não está condenando outras religiões, nós estamos só falando o que a gente pensa. Outras religiões procuram manipular as consciências das pessoas, incutindo, colocando ideias de medo, impondo comportamentos que tem que ser assim, que tem que ser assado, reduzindo consideravelmente o livre-arbítrio das pessoas. Isso significa reduzindo a liberdade que as pessoas têm direito de pensar e de agir. O Espiritismo deixa o pensamento fluir livremente. Livremente, cada um vai agir daquilo que achar, o mais natural possível, para que o indivíduo possa demonstrar dessa forma a sua identidade e autenticidade. Isso significa que cada um vai mostrar o que ele é
e de que ele é capaz de ser autêntico nas suas atitudes. Isso é fundamental para todos nós, porque Deus, quando nos colocou no mundo, Ele nos colocou para ter liberdade. Então, se nós temos que ter liberdade, nós temos que ter direito a pensar e saber o que é bom ou não para nós. E para isso, nós temos que, logicamente, trabalhar com uma fé raciocinada. A fé raciocinada deixa de possuir qualquer conotação, qualquer coisa que possa ser obtido para ter uma graça. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu vou ter fé porque eu vou conseguir essa graça. Nem sempre a gente consegue essa graça, meus irmãos, que a gente só vai receber aquilo que a gente tiver merecimento. Ou por um mistério que não pode ser explicado. Muitas das vezes, a gente tem que falar, eu tenho que acreditar numa coisa e que, pronto, tem que acreditar, e porque não pode ser explicado. Ela, então, a fé espírita, ela difere do que caracteriza a fé religiosa. Fé religiosa não é de uma religião só, é de outras religiões, porque a nossa doutrina se baseia, e a fé se baseia, no entendimento e no discernimento que a gente tem que ter em nosso dia a dia. A fé religiosa firma-se em dogmas que definem as religiões. A fé espírita não. A fé espírita usa a razão. E justamente porque usa a razão, ela se acha na condição de ter condições de criticar e examinar o objeto da fé. A fé não é imposta para a gente não é colocada como se fosse dentro do nosso cérebro por algum objeto ou algum tipo de orientação. Não, a gente tem direito a criticar e a examinar aquilo que a gente está entendendo como sendo fé. E para isso, nós temos que ter uma lucidez maior dos conhecimentos adquiridos. Mas para a gente ter essa lucidez dos conhecimentos adquiridos, a doutrina espírita, ela pede para todo mundo estudar, estudar, estudar. Porque é através desses conhecimentos adquiridos que nós vamos captar os conhecimentos novos, agora nessa encarnação. Mas esses conhecimentos novos, a gente já tem outros conhecimentos que noutra encarnação a gente teve e que aprendeu. Que a gente não vai aprender a ter fé de uma hora para outra. O indivíduo que já possui outras experiências, outros aprendizados, hoje ele transmite com toda a certeza e confiança aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que está certo, porque ele passou pela experiência. Então, é uma visão que a gente tem da fé de uma forma global, holística, porque não é só aceitar tudo que o pessoal diz, como um todo. A gente vai aceitando de acordo com o nosso entendimento. E para que se obtenha essa compreensão geral, vamos insistir de novo aqui. Aumentando paulatinamente todo o necessário para a nossa inteligência, é necessário exercitá-la. E para exercitá-la, significa o quê? Estudar e praticar. Estudar e praticar. Com inteligência, teremos facilidade de adquirir conhecimentos novos. Com nossa inteligência, nós vamos adquirir conhecimentos novos e tornar presente aqueles que já foram adquiridos no passado. Estes serão sempre o assoalho, a firmeza para o apoio das novas informações. Assim, o poder da análise e da síntese que a gente vai ter vai crescendo de forma passo a passo. Não precisa ser de uma hora para outra, porque a gente sabe, muitas vezes nessa encarnação a gente vai aprender 10%, na próxima 20%, e assim a gente vai evoluindo. Mas é claro, meus irmãos, que nós temos que fazer o possível para a gente não se contentar em fazer em 10%. A gente evoluir o mais rápido possível, porque Deus está precisando dos seus obreiros da luz para ajudar os nossos semelhantes. Isso vai crescendo a cada passo, conforme o indivíduo vai tendo sua compreensão, com novos discernimentos e novos lampejos, quer dizer, novas claridades que vão acontecer para ele poder fazer o que tem que ser feito. Voltamos a repetir aqui. Segundo Kardec diz,
Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Agora, para a nossa alma, para o nosso espírito, a fé é o maior tesouro da alma. É o maior tesouro que um indivíduo pode ter se tem fé. E essa grande fé luminosa é que vai iluminar os nossos caminhos, enriquece nossa inteligência e exalta nosso coração, faz nosso coração feliz. Mas para isso a gente precisa ter esse grande tesouro. Aí vocês vão dizer, mas é difícil. Não é difícil, irmãos. É só querer e poder. E para isso a gente tem que participar da nossa doutrina. A gente tem que estudar. A gente tem que participar das palestras. A gente tem que ajudar o nosso próximo. A gente tem que divulgar a nossa doutrina para a gente cada vez mais ter maior conhecimento e maiores condições de a gente crescer. O nosso irmão Emmanuel tem uma frase que eu vou ler para vocês. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar, olha só, meus irmãos, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Não é só a gente dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Porque a gente, para ter fé, tem que ter muito sentimento. A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa. Não é a gente sair fazendo de joelhos ou fazendo as coisas, não. Não é uma fé contemplativa. É capaz de levar que leve uma pessoa, muitas das vezes, à imobilidade. Sabe, aqueles jejuns que de vez em quando as pessoas fazem, coisas parecidas, ou ficações em situações de êxtase, quando a pessoa começa aquela vibração, fé, mas o que é essa fé? O que é? Em que fica aguardando providências para que Deus venha ao nosso encontro. A fé espírita não é aquela que se fixa em objetos materiais, como cruzes, escapulários, santinhos, talismãs, amuletos, medalhas, né? O espírita tem fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, entidades dotadas de sentimento e de inteligência, seres capazes de movimentar recursos em seu favor. Quando a gente pede para Deus, a gente não precisa oferecer nada. A gente tem que dar do nosso coração, sair do nosso coração o nosso pedido com humildade. Mas sabendo que muitas das vezes quando a gente pede, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não tem merecimento. A gente não evoluiu o suficiente para receber aquilo que a gente está pedindo. Então, meus irmãos, quando a gente for praticar, não precisa a gente dar alguma coisa ou mostrar alguma coisa para dizer que a gente tem fé. A fé é um emblema de perfeição, é uma insígnia, é como se fosse uma colocação que nos coloca como sendo pessoas de bem. Tá? E por isso Jesus disse a seus discípulos, se tivesses fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta moreira, transplanta-te para o mar e ela vos obedeceria. Quando a gente tem fé, meus irmãos, a gente consegue. A gente não pode desistir. Nós podemos ser felizes. Nós podemos conquistar os louros de ser espíritos. Mas para isso, a gente tem que valorizar o cabedal que nossa alma precisa. Tá? O ouro no mundo vai valorizar o homem. Tá? Vai valorizar o homem. Na esfera material, né, aqui no planeta Terra, o homem tem sido considerado pelo que tem. Né? Então, aqui no mundo, um homem é bom e tal, pelo que ele tem. Mas de que adianta ter ouro, metal, se para Deus isso não tem valor nenhum? Na esfera espiritual,
cada um vale pelo que possui. Cada um vale de acordo com aquilo que possui. Então, meus irmãos, para a gente ter fé, a gente não precisa comprar a fé. A gente precisa procurar a fé e dentro de nós mesmos dar força e energia, conforme eu falei na parte inicial, para nosso ser, o nosso espírito, ele cada vez mais iluminar, cada vez mais se encandecer, cada vez mais tiver força para ir em frente. Para se possuir legalmente bem materiais, para a gente ter bem materiais na Terra, é necessário trabalho, raciocínio e esforço. Tá? Tudo bem, todos nós temos que fazer isso. Mas para se adquirir a verdadeira fé, além do trabalho e do raciocínio, é necessário o estudo. O estudo para a gente saber que aquilo que a gente está seguindo é a coisa certa, é a doutrina certa. Não é ir pelo que os outros falam, é o que nós temos que fazer. A prosperidade no mundo material é fruto do nosso trabalho. Quando a gente trabalha na terra e tem casa, tem carro, tem outras coisas mais, é fruto do nosso trabalho. Agora, a prosperidade no mundo espiritual é a conquista do Espírito. E essa conquista do Espírito, meus irmãos, ela vai sendo somada dia a dia, momento a momento, horas a horas, segundos a segundos, por nosso amado Pai. Que Ele lá de cima, muito carinhosamente, está olhando como seu Filho amado está trabalhando, está fazendo por onde, ter confiança nele, acreditar nele, para pedir as coisas que Ele pede. O dinheiro vai facilitar a vida aqui na parte física. A fé, por sua vez, vai felicitar o homem não só espiritualmente, mas também atinge o físico. Você, mas como físico? O que tem a ver? É porque quando, por exemplo, uma pessoa está doente, tá? E os seus músculos, seus ossos, enfim, toda a sua fisiologia não está funcionando bem, se ele pegar e ter fé e dizer, Pai, eu sei que eu vou conseguir melhorar, eu sei que eu vou fazer por onde, tá? O nosso Pai apenas vai dar um empurrãozinho para a gente melhorar fisicamente. E aí então a gente, por obrigação, tem que agradecer a Ele. Porque a gente não estava pedindo muitas das vezes isso, mas Ele nos dá de acordo com aquilo que a gente quer. A fé que a gente quer ter, a gente não vai comprar em mercados, em feiras. Tá? E também a gente não vai conseguir se a gente vai dar esmola ou vai dar uma herança. Porque tudo a gente está falando aí é parte material. Isso a gente nunca vai comprar a fé com isso. Vocês lembram aquela parábola da nossa irmã que foi depositar o seu óbolo, o óbolo da viúva, lembra? Enquanto os ricos estavam depositando um monte de coisas, pedindo apoio para Deus, firmeza em tudo que eles precisavam, não, ela foi oferecer aquilo que ela podia. Então, justamente quando a gente oferece o pouco, mas o que a gente faz de coração, para os olhos de Deus é muito abençoado. Tá? A fé a gente vai adquirir especialmente, como a gente colocou, pelo conhecimento. E pelo conhecimento isso significa, nós temos que dar abertura para a nossa inteligência, para conseguir captar todas as informações que estão sendo colocadas ao nosso dispor, mesmo que às vezes a gente nem sabe que está acontecendo isso. Deus tem concedido aos homens as mais variadas bênçãos de fé. Por essa razão, vê-se em todas as religiões, muitas das vezes muitas religiões são capazes de cativar pela bondade, maravilhar-nos com sua paciência, atrair-nos pela sua caridade. Mas quantas das vezes, às vezes, irmão, a gente tem fé e que uma determinada pessoa está dizendo que vai fazer isso, vai fazer o outro, na realidade ela não é e não tem condições de fazer isso, porque ela não é dona do nosso espírito, não é dono de uma comunidade. Ela está oferecendo muitas das vezes as coisas porque ela sabe cativar as pessoas, sabe ser uma pessoa de bondade, mas sabe aquele negócio, o lobo vestido de cordeiro? É isso que pode acontecer, muitas das vezes a gente sendo enganado. Entretanto,
facilmente notamos nessas pessoas ausência de fé. Muitas das vezes as pessoas falam, mas não têm. Por quê, meus irmãos? Porque a fé não se adquire sem estudo, já falei, sem trabalho e sem exercício do livre-arbítrio. Eu faço questão de colocar o livre-arbítrio, porque quando a gente estuda, a gente começa a saber como é que é. Quando a gente trabalha, a gente vai trabalhar para o bem. E quando isso dá, a gente, pela nossa liberdade, a gente se sente feliz, isso é muito bom para nós, Senhor. Então, muitos homens ainda encontram-se cegos em face da luz e surdos em relação aos sons. São ainda pessoas sem fé. E é para esses nossos irmãos, aquele que tem a capacidade de ter a fé dentro do seu coração, tem que estender a mão e dizer, meu irmão, não é assim. Vamos fazer de outra forma. Você vai ficar feliz. E quando a gente fala isso, meus irmãos, vocês veem muitas vezes, hoje em dia, nos presídios, pessoas que foram lá porque, por conta, às vezes, dessas coisas de drogas, por conta de violência, né? Elas estão lá. Mas quando elas veem que aquilo não era o que representava, o que era certo, aí daqui a pouco você vê as pessoas pegando uma Bíblia, chamando um pastor, chamando um padre, entende? Então, veja bem, tem muitas pessoas que ainda não sabem, mas não é porque elas querem, mas muitas vezes porque não teve uma luz que iluminasse o caminho deles. Tem o entendimento deles encoberto, muitas das vezes, por dogmas, por regras e por os mais variados preconceitos que podem acontecer. A fé é poderosa. A fé, quando a gente tem fé, ela é muito forte, tá? É muito poderosa. Mas quando a gente não tem fé, vai ficar ruim. A cada um de nós foi dada a liberdade para buscar a verdade e abandonar o engano. A cada um de nós. Todos nós. Então, a fé é o alimento que sustenta o espírito. É a água pura que dessedenta a alma. É assim como comer e beber exige um esforço dirigido à vontade, também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados e sua obtenção. A fé e a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta sim é a fé raciocinada. É a fé que efetivamente há de nos salvar. Não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproxima de Deus. Muitas das vezes o pessoal diz, eu vou fazer uma prece e vou pedir a Deus. Aí começa a decorar a oração. A oração que Deus quer é a oração que sai do nosso coração. A oração que Deus quer é aquela oração que a gente precisa realmente que ela saia do nosso coração. Essa que é a verdadeira oração. A fé espírita não oferta valores e nem bens que consideram a paz que tanto almejamos. Não tem rituais, não nos traz trajes específicos que garantirão nossas almas e consolo do que necessitamos. Nada do que é material vai trazer para nós isso. Então, Deus, olha que frase, Deus dispensa fórmulas para estender seus braços amorosos em nossa direção. A todo momento, nosso Pai nos está oferecendo, nos está dando gratuitamente o seu apoio. Então, somente com a fé verdadeira que deve ser conquistada por cada um de nós. Todos nós temos essa obrigação, individualmente e à custa de muito esforço. Sabemos que não é fácil e dedicação. E que quando a gente conseguir, Ele nos vai oferecer as bênçãos de forma efetiva e permanente. Mas se a gente não quiser ter essa fé, Deus vai ficar muito triste. Mas mesmo assim Ele vai ficar do nosso lado. Se Ele não estiver do nosso lado, o nosso anjo guardião ou nosso irmão protetor vai do nosso lado. Mas por que vamos perder a oportunidade de a gente ser feliz espiritualmente? Que é isso que vai fazer realmente com que nós sejamos pessoas felizes e pessoas de bem. Pensemos nisso, meus irmãos, porque, conforme eu falei, essa palavrinha pequena,
ela é bem forte e por conta disso ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, meus irmãos, agora vamos fazer uma prece para Deus Nosso Senhor, tá? Amado Mestre Jesus, neste momento, meu Pai, em que a gente está precisando tanto do teu auxílio, te pedimos, meu Pai, que esse auxílio seja direcionado para as creches, orfanatos, presídios, asilos e para todos os lares onde não existe esse conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa que você colocou em nosso dia a dia. Fazei, Senhor, que todas as pessoas possam entender que se não tiver fé dentro do seu espírito, nunca vai conseguir alcançar aquilo que muitas das vezes almeja com tanto esforço e com tanto trabalho quando é parte física, mas que precisa ser mais parte espiritual. Por isso, meu Pai, queremos te pedir que nesse momento também você tenha compaixão de nós e faça com que essa pandemia desapareça, meu Pai, para que todos os nossos irmãos que nesse momento estão perdendo ou perderam os seus empregos, que eles recuperem, que possam ganhar o seu pão de cada dia, a sua alimentação digna, Senhor. E para que todas as religiões se aproximem uma à outra, porque todos nós somos filhos de Deus, apenas cada um de nós pensa de forma diferente, mas a tua doutrina é única e verdadeira. E por isso, meu Pai, que você diz a toda hora, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vamos levar esse tipo de frase em nosso coração a todo momento e a toda hora, em nosso trabalho, em nosso lar, em todo lugar, meu Pai, para que dessa forma a gente possa ser pessoas de bem e pessoas felizes. Por tudo isso eu te agradeço, meu Pai, e quero agradecer à Casa Espírita Amor ao Próximo por ter me permitido eu fazer esse tipo de palestra, e também a gente sabe que depois essa palestra vai ser reproduzida pelo 31º seu, então eu agradeço novamente e desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus.